da coisa, porque para você ser campeão olímpico é o maior título do esporte no mundo. Então, se você não fizer tudo o que você tem de possibilidade para desenvolver, você vai ficar no meio do caminho, você não vai alcançar o máximo. E eu acredito que a gente alcançou o máximo porque a gente fez tudo com muita intensidade e com muito comprometimento de todos. Na parte de treinos, na parte de alimentação, de descanso, mas também na preparação psicológica. Fez, eu acho, que uma diferença muito grande. Então, com essa partida contra a França, junto com o nosso trabalho, com certeza também a preparação psicológica pré-partida, né, foi de extrema importância para que todos os jogadores se lembrassem de como reagir e de como agir em algumas situações difíceis, em situações de pressão, em situações onde você é o dono da situação e você precisa resolver alguma parte mais difícil. Então, o psicólogo nos relembrou alguma coisa que a gente tem dentro da gente e nos fez ativá-los antes dessas partidas desde a França. Então, a França, as quartas, a semi e a final, ele estava com a gente e eu acredito muito que isso também teve um input positivo para os jogos. Dali desse jogo vocês partem para uma campanha praticamente perfeita, perdendo mais um set só no resto das Olimpíadas. E daí com direito a semifinal 3-0 na Rússia, final 3-0 na Itália. Uhum. Só que a gente vai lembrar hoje 3-0, mas foi 3-0 com 28-26. Sim. Foi 3-0 com viradas, com 23-21, o Brasil virando. Conte como que tem que estar a cabeça do jogador para esse aproveitamento perfeito. Pois Sempre apertadas, disputadas, na hora da decisão, o Brasil sempre passa soberano. Olha, eu acho que todo mundo todo mundo sabe e entende que você jogar com o placar na frente é muito mais fácil, porque você está numa situação, a técnica, os atletas profissionais, a técnica, eles possuem. A gente treina todo dia, horas e horas de treino, então a parte técnica a gente tem desenvolvida. O cérebro já tem a resposta para a parte técnica. Agora, quando você está em uma situação de pressão, de preciso virar o placar, de preciso fazer ponto, toda essa situação diferenciada, ela acaba te prejudicando. Por quê? Porque você tira um pouco o foco da ação, de você fazer uma ação técnica e você fica preocupado com outras coisas. Então o teu cérebro acaba sendo dividido. Ele começa a pensar no placar, ele começa a pensar que você precisa fazer o ponto e você acaba esquecendo às vezes de fazer uma técnica e aí você perde aquela técnica que eu te falei, mínima, onde você perde uma bola, você perde a outra bola porque você não estava 100% focado em realizar uma técnica perfeita e você acaba perdendo bolas e consequentemente pontos e a partida desanda. Então, quando você está com um placar dilatado, um placar tranquilo, você está só focado na tua técnica e em se divertir. Então, quando a bola vem, você está só pensando nisso, você não está preocupado com outras coisas. Então, quando você está com um placar mais apertado, você fica, como eu falei aqui, preocupado em outras situações. Então, a preparação psicológica, ela te deixa mais pronto para esses resultados. Por quê? Porque ele te faz trabalhar essas situações antes. Você não antecipa a jogada, porque isso também é uma coisa que a gente aprendeu que prejudica. O fato de você antecipar a jogada acaba, por exemplo, para nós relaxando o braço antes do movimento ser terminado e, consequentemente, talvez errando. Mas ele te prepara para várias jogadas, te prepara para vários jogos. Ele faz o teu corpo jogar diversas vezes. Você entra como se você já tivesse jogado, entendeu? Então, o fato dessa preparação para jogos intensos, como foi principalmente a final foi um 3-0, mas foi um placar lá em cima, porque a Itália estava num altíssimo padrão de jogo também, e foi definido, com certeza, na tranquilidade e na confiança que o nosso time tinha, de que mesmo em situações difíceis a gente ia acertar em algum momento e pegar um contra-ataque num momento interessante, tipo a bola nos finalmente ela ia sempre para um cara X. Então a gente estava preparado para naquele momento pegar aquele cara, contra-atacar e fazer o ponto de maneira otimal. E isso só se é feita na prática, só se é feita com a preparação para o jogo. Então você chegar e você saber o que vai acontecer antes de acontecer, mas sem antecipar a jogada, você simplesmente se prepara. E eu acho que a gente estava muito preparado com relação a isso, independente se a gente estava 2 pontos atrás ou 3 pontos na frente, a gente estava preocupado em fazer aquele momento.
Chegou aquele momento de fazer alguma coisa, a gente conversava com um especialista da posição, por exemplo, um central para bloquear, ou o especialista da recepção para passar, né? E a gente se preparava e sabia o que fazer na hora certa, entendeu? E não se preocupando com o placar ou se o jogo ia ser vencido ou não, mas simplesmente em cada ação, em cada momento, estar preocupado com aquele momento, com aquela ação. E isso foi muito importante nas situações de estresse máximo, que foi a final, e também contra a França, contra a Argentina, enfim. Em situações de estresse máximo, você estar tranquilo que a tua preparação é suficiente, eu acho que isso foi muito importante para o nosso resultado. Para a gente fechar essa parte, então, a preparação para a final, né? Ontem também você lembrou que essa geração tem o azar de estar seguindo uma geração extremamente talentosa que ganhou tudo e que era realmente melhor que as outras, e hoje o Brasil é uma das potências, né? Disputa com 6, 7, a Sérvia ficou fora da Olimpíada. Exatamente. E essa seleção era aquela seleção que chegou em todas as finais e na hora da final, a final da Olimpíada contra a Rússia lá, né, em Londres e tal, detalhes que fazia bater na trave, jogava a final em casa com essa pressão, pelo menos vocês não podem não ter sido, mas externa, né, que precisa ganhar porque a prata não serve. Como é que foi essa preparação para a final? Eu não chego a dizer que foi diferente de todas as outras preparações. A gente teve a sorte até de suceder a seleção mais vitoriosa de todos, porque a gente teve muito exemplo bom do que ser feito, né? O que aconteceu foi que nas finais que a gente jogava, por algum motivo, a gente estava desempenhando abaixo do que deveria ter sido desempenhado em toda a competição, porque a gente desempenhava muito bem, por exemplo, a última Liga Mundial a gente venceu de todo mundo e perdeu só para a Sérvia na fase classificatória. E acabamos perdendo para eles também na final, mas jogando abaixo do que a gente vinha desempenhando durante toda a Liga Mundial. Então, foi sim também trabalhado um sistema psicológico de entender como se preparar para a partida, né? Então, a primeira coisa que foi enfatizada pelo Gilberto até no início da nossa preparação é de que essa equipe ela precisava criar uma identidade própria. Ela não tinha que se espelhar em outras seleções. Ela tinha que criar uma identidade própria, ela tinha que ser ela e não agir como as outras. Porque se você age como as outras, você nunca vai ser você e não é assim que funciona. Você tem que trabalhar de acordo com o que você é e melhorar o que você tem. Então, uma das primeiras coisas que o Gilberto tentou trabalhar com a gente é a criação da nossa identidade. E a nossa identidade era uma situação de time agressivo, de time resiliente, que não se deixava abater por placares e que a gente, em situações de dificuldade, crescia mais ainda, né? E foi o que aconteceu principalmente na Olimpíada. A gente começou andando e situação de dificuldade foi onde a gente começou a crescer e criar e trazer de novo a nossa energia que foi desenvolvida. Então, talvez a situação mais importante que tenha sido desenvolvida com a gente foi o fato de criar uma identidade própria nesse time, nessa seleção. E, obviamente, também deu muito resultado, porque a nossa identidade é essa. A gente é uma equipe que não desiste nas dificuldades, a gente não era a mais talentosa, a gente não era a mais vencedora, a gente era a mais constante. A gente foi para todas as finais de campeonato que a gente jogou, a parte uma final de Liga Mundial ano passado. Mas a nossa seleção é a mais constante das que estavam jogando contra a gente, que também eram candidatos à medalha de ouro. Então, nós éramos a mais constante, mas falhávamos sempre no final. E a criação da nossa identidade, de fazer a gente acreditar que a gente não desiste em momento nenhum e de que na dificuldade a gente cresce ainda mais, nos deu uma força a mais para lutar pelo ouro e conseguir ganhar esse ouro em casa. Esse detalhe, tipo, a gente é a seleção mais constante, sempre chega na final e por algum motivo na final a gente não joga tudo que a gente pode. Isso não fica na cabeça do jogador quando chega mais na final? Fica. O que a gente conseguia identificar nesse ano foi que o que poderia acontecer, porque é uma incógnita, não é uma coisa concreta onde você define, é isso aqui. O que a gente tentou identificar e tentou, num consenso, identificar foi que a gente lutava tanto nos campeonatos, lutava, e chegava na final. A gente chegava na final, a gente relaxava um pouco.
entendeu? Então não era nenhuma antecipação de resultado, não era nada disso, mas a situação de você chegar na final acabava te dando uma sensação de satisfação, entendeu? E isso acabava talvez relaxando, porque se você pegar o histórico dos nossos outros jogos, você vê que a gente jogava a semifinal num nível altíssimo. Altíssimo. Jogava muito bem, jogava e ganhava bem, e feliz, e vamos para mais uma final. Chegava para jogar a final, parecia que a gente estava contente com aquilo e o corpo talvez não respondesse como a gente queria. Então a gente identificou que talvez esse fosse o problema, de estar satisfeito com o alcançar a final. Então, chegar numa Olimpíada, ir para a final, não estávamos satisfeitos, sabe? Não estávamos satisfeitos, seria difícil e a gente começou o jogo e o jogo foi difícil e entra a resiliência e entra a nossa energia da gente vir lutar até o final para ganhar. E ganhamos. Perfeito. Show? Show de bola. Muito obrigado.